Oi, pessoal! Hoje vamos ter um aulão de artes, vamos ver alguns conteúdos da disciplina que costumam aparecer no Enem. Eu vou apresentar as questões e comentá-las. Artes no Enem está inserida no bloco de questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, mas esse conteúdo costuma aparecer de forma interdisciplinar em outras áreas e disciplinas como História, Sociologia e Filosofia, e até dentro da própria área, que em língua portuguesa e literatura. Antes de mais nada, é preciso se apropriar de alguns conceitos para resolver as questões da disciplina de artes. Vale citar alguns aqui. Eu vou fazer uma rápida revisão. Suporte artístico. O que é um suporte artístico? É o local onde a obra é realizada. Por exemplo, pode ser uma tela, uma parede, uma obra pode ser realizada na madeira, no tecido, em diversos tipos de materiais, e também o próprio corpo humano pode ser usado como suporte. Estética. Estética é uma especialidade filosófica que visa investigar a essência da beleza. É o estudo do que é belo nas manifestações artísticas. É o próprio questionamento do que é ser belo, do que é a beleza. O que pode ser belo para um pode não ser para outro. A beleza é relativa e através dos tempos ela pode mudar. O que é poética na arte? É a mensagem que se quer passar. A poética tem a função de representar as ideias do artista. Diferença entre grafite e pichação. O grafite é arte, pichação é crime. No grafite, a pessoa tem a autorização para realizar a pintura e a pichação é considerada um ato de vandalismo. O cara pode ser preso. A pessoa, se não tiver autorização, ela pode ser presa. Performance é uma modalidade artística híbrida, ou seja, ela pode mesclar diversas linguagens, como teatro, música, dança, artes visuais. Ela conta com uma abordagem bem provocativa. A performance é uma construção física e mental, onde o artista ele executa em um determinado tempo e espaço na frente de espectadores, e os próprios espectadores podem ou não interagir com o artista. Instalação é um tipo de obra onde os artistas planejam seus trabalhos, dispondo elementos organizados em um determinado ambiente ou espaço. E esse ambiente ele busca se relacionar com os objetos artísticos, com o lugar ou com o público, que muitas vezes também interage com a obra. Arte conceitual. A arte conceitual defende a ideia de que em uma obra, a ideia é mais importante do que o objeto, ou seja, o conceito daquela obra, daquela peça, é mais importante. Ready-made são objetos industrializados que usamos em nosso dia a dia. A gente pega um objeto no nosso dia a dia e damos um novo significado para ele. São retirados do seu contexto cotidiano e utilitário, transformando-se em obra de arte. Body art é uma forma de arte que transforma o corpo humano em uma obra viva. Street art é uma arte urbana, é a expressão que se refere às manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público. Então, quando tiver uma obra no espaço público, é considerado arte urbana ou street art. Arte figurativa e arte abstrata, a diferença aí básica. A arte figurativa é um estilo artístico das artes visuais que é pautada na representação de formas, pode ser seres humanos, podem ser objetos, animais. Ela é aquela que tenta representar figuras da nossa realidade. A arte abstrata, pelo contrário, ela não tem a intenção de representar figuras ou objetos, ela utiliza-se apenas de cores, formas, texturas para se expressar. Esses são conteúdos básicos
que se deve saber para poder resolver a maioria das questões em artes. Agora, os conteúdos que são mais importantes para a prova do Enem em artes são esses aqui: a arte na pré-história, Renascimento italiano, o barroco europeu, o barroco mineiro aqui no Brasil, o impressionismo, que foi o propulsor das vanguardas artísticas, o modernismo europeu, com as vanguardas europeias, como o expressionismo, fauvismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. A arte moderna no Brasil, com os artistas Anita Malfatti, Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. E principalmente arte contemporânea, que é o que mais cai nas provas do Enem, ultimamente. Olha, aqui eu coloquei um índice aí com a sequência das questões, com os temas de cada questão. Vamos iniciar com uma questão de 2007. Temos aqui uma imagem de uma pintura rupestre na Toca do Pajaú, no Piauí. A pintura rupestre mostrada na figura anterior, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa. Antes da gente começar a ler as alternativas, nós precisamos lembrar o que é pintura rupestre e o que é patrimônio cultural. Então, pintura rupestre são aquelas representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos ou outras superfícies também realizadas nas cavernas. Patrimônio cultural é o conjunto de conhecimentos, são os costumes, os hábitos, a arte, é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um povo e que pode estar contando a própria história dele. E agora vamos para as alternativas. Letra A. O conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização no Brasil. Se está falando que é pintura rupestre, né? Da imagem, e o enunciado diz isso, refere-se ao período da pré-história. Então, não pode ser essa alternativa, porque está falando do processo de colonização. Está errada a letra A. Letra B. A organização social e política de um povo indígena e a hierarquia de seus membros. Também não é a letra B. Não tem nada na imagem que representa uma diferença de hierarquia. Nós vemos e entendemos que são pessoas desenhadas de uma forma estilizada, mas a gente não pode diferenciá-los. Letra C. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. Então, de acordo com o que a gente tem conhecimento, de acordo com os pesquisadores e esses conhecimentos que nos são passados sobre a pré-história, esses registros nas cavernas representam a vida cotidiana desses grupos que viveram, né, na época da pré-história. Então, são os aspectos que a vida deles no dia a dia. Então, está correta essa alternativa. Vamos ver ainda essas outras. A alternativa D. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos. A letra D, ela também está errada. Embora as imagens possam representar rituais, eles não mostram aí sacrifícios de dinossauros. Normalmente, as pinturas rupestres, essas imagens são representação de caçadas, né? Então, a alternativa D está incorreta. A alternativa E. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial. Novamente, está falando aí de uma época, da época colonial, sendo que nós sabemos que a pintura rupestre, ela representa o período da pré-história, então não é referente ao período colonial. As imagens são de um tempo muito anterior a esse período da colonial. Então, a resposta correta mesmo é a letra C. Agora nós temos uma questão do Enem de 2011.
Inicialmente, nós vemos uma tela, a pintura do artista Pablo Picasso, uma tela muito conhecida mundialmente, a tela Guernica. O pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca do mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: alternativa A, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Sim, o painel representa uma ideia através das imagens. Ele é sim monocromático, pois usa vários tons de cinza, que vai do mais claro ao mais escuro, e coloca-se como se acontecesse de frente para o espectador. Ele renuncia à realidade porque é um quadro cubista. No cubismo, então, existe a substituição das representações do espaço tridimensional. Ele não tem perspectiva. Essa alternativa está correta. Letra B. Horror da guerra de forma fotográfica, com o uso da perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. Essa alternativa está incorreta. Por quê? O painel não está realizado de forma fotográfica. Ele é uma pintura e uma pintura cubista, não usa perspectiva. Então, ele usa mais formas geométricas aí e não corresponde a uma fotografia, não representa o mundo real. Está incorreta a letra B. Letra C. Uso das formas geométricas no mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. A letra C também está incorreta. Apesar dele utilizar formas geométricas, o artista usa sim de emoção e expressão e até exagera aí para mostrar os horrores da guerra. É um quadro bem dramático, então essa questão também está incorreta. Letra D. Esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade, observada pelo uso do claro-escuro. Essa questão também está incorreta. O artista não prioriza a objetividade, ele exalta a dor humana. E de forma exagerada, até como eu falei anteriormente. Então, essa alternativa D está incorreta. Letra E. Uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. Também está incorreta, porque o artista não representa as figuras de forma fotográfica, né? Não representa como se fosse uma fotografia. E nem está livre de sentimentalismo. Pelo contrário, o quadro é extremamente dramático e é proposital. E ele consegue passar essa dramaticidade para o espectador. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Essa questão de 2017 do Enem, temos dois textos. O primeiro usa a linguagem visual e o segundo usa a linguagem verbal. O primeiro texto é uma imagem cujo desenho percebemos uma mulher com uma bacia na cabeça, pode ser uma artesã, né, que leva suas peças na cabeça. Depois temos um homem com umas correntes, representando a escravidão, e vemos uma criança triste, que pode ser também fome ou abandono. Também vemos uma vegetação seca.
Agora, no texto 2, vamos lá. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil, em uma turnê com a banda O Rapa, revista Zup, 2010. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro-Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Letra A. Na influência da expressão abstrata, esse desenho, essa imagem aí, não é uma representação abstrata. Ela traz imagens reconhecíveis, é do mundo real, mesmo que não pareça uma fotografia, eu reconheço e posso dizer quais são os elementos que tem lá. Na letra B, a letra A está incorreta, então. Letra B, a representação de lendas nacionais. Também aí não tem nenhuma referência das nossas lendas. As nossas lendas aí, vamos citar as mais conhecidas, como Saci, Iara e Curupira. Isso aí não é representado, então a alternativa B também está incorreta. A letra C, na inspiração de composições musicais. Também não tem referência musical nenhuma. D, nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Aí, também, apesar de ser um grafite, ele faz um diálogo com a xilogravura, integrando as raízes da cultura brasileira. Ele mistura a xilogravura, que é uma manifestação artística que é típica do Nordeste, e é utilizada na literatura de cordel. Então, ele faz a integração do grafite com a xilogravura. Essa alternativa D é a correta. E a letra E, nos usos característicos de grafismos dos skates. Também está incorreta, porque ele não usa, não mostra nada que represente o mundo dos skates. Então, a alternativa D realmente é a correta. Essa questão é do Enem 2018. Temos dois textos. O texto 1 usa a linguagem visual, que é uma fotografia, e o texto número 2 é a linguagem verbal. Do texto número 1, observamos que é uma fotografia referente à obra Dentro de Mim. Mostra uma pessoa com espelhos nos pés, uma pessoa de costas com espelhos nos pés. No texto número 2, diz: a body art põe o corpo tão em evidência e o submete a experimentações tão variadas que sua influência estende-se aos dias de hoje. Se na arte atual as possibilidades de investigação do corpo parecem ilimitadas, pode-se escolher entre representar, apresentar ou ainda apenas evocar o corpo. Isso ocorre graças ao legado dos artistas pioneiros. Esse é um texto de Priscila Ramos Silva. E ele está falando de body art, que é a arte do corpo. Nos textos, a concepção de body art está relacionado à intenção de, letra A, estabelecer limites entre o corpo e a composição. Está incorreta essa alternativa, porque está falando em estabelecer limites. E lá no texto, a gente volta e está dizendo sobre as possibilidades de investigação do corpo que parecem ilimitadas. Então, esta não é a resposta correta. Letra B. Fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Ela está correta, porque o suporte que está sendo utilizado é o próprio corpo do artista. Ele está se expressando através de experimentações com o corpo. Então, ele está fazendo o corpo como suporte para se expressar. Está correta a letra B. Letra C. Discutir políticas e ideologias sobre o corpo como arte. Ele poderia até usar o corpo para discutir políticas e ideologias,
mas não é o caso aqui, porque, como eu já falei, ele está apenas se expressando com o corpo e usando ele como suporte. Está incorreta a letra C. Letra D. Compreender a autonomia do corpo no contexto da obra. Está incorreta também. Ele diz que compreender a autonomia do corpo. O corpo não está tendo autonomia, porque ele está se submetendo a experimentações. Lá no texto diz isso. Se ele está se submetendo a experimentações, ele não está agindo de forma autônoma. Então, essa alternativa também está incorreta. E a letra E, destacar o corpo do artista em contato com o espectador. O artista ele não está querendo fazer uma troca com o espectador. Ele está apenas mostrando que o corpo pode ser usado como suporte. Então, a alternativa correta dessa questão é a letra B mesmo, fazer do corpo um suporte privilegiado de expressão. Enem 2018. Nós observamos já uma fotografia de um show e o texto abaixo. O grupo O Teatro Mágico apresenta composições autorais que têm referências estéticas do rock, do pop e da música folclórica brasileira. A originalidade dos seus shows tem relação com a ópera europeia do século XIX a partir da letra A, disposição cênica dos artistas no espaço teatral, B, integração de diversas linguagens artísticas, C, sobreposição entre música e texto literário, D, manutenção de um diálogo com o público e E, adoção de um enredo como fio condutor. Uma informação importante do texto é que ele fala das referências do grupo e depois no próprio enunciado o que ele quer saber é dessa originalidade do grupo, o que esse grupo tem de diferente e o compara com a ópera europeia do século XIX. Mesmo que a pessoa não entenda de ópera, esse é um grupo contemporâneo e ele integra várias linguagens artísticas. Observamos isto até pela fotografia. Na fotografia a gente vê elementos do circo, de teatro, vemos a presença de malabaristas e o próprio cantor, ele pinta o rosto com maquiagem de palhaço. É aí que podemos identificar esse grupo e nós sabemos que quem conhece eles, a gente sabe que o vocalista, ele cria as letras, ele escreve poesias, então é um grupo que faz uma integração de diversas linguagens artísticas. E o que contempla a alternativa B. Então, a resposta dessa questão é a letra B, integração de diversas linguagens artísticas. Questão do Enem 2016. Temos uma imagem aí do espetáculo Romeu e Julieta do Grupo Galpão. O fotógrafo é Guto Muniz. A principal razão pela qual se infere que o espetáculo retratado na fotografia é uma manifestação do teatro de rua é o fato de a gente já observa na fotografia que tem um espetáculo acontecendo e a gente percebe que as pessoas estão sentadas no chão, é algo bem descontraído, não é um teatro fechado, um local onde as pessoas têm um local mais requintado para sentar, com poltronas. E o espetáculo é assim, é um espetáculo circense. E a gente vê também no chão, tem alguns objetos que fazem parte do cenário. Essa é a leitura da fotografia. E aí vem, então, a letra A, dispensar o edifício teatral para sua realização.
Eles não estão num espaço fechado, né? Eles estão onde seria um teatro ou algum outro local. Eles estão ao ar livre, que a gente observa que tem uma árvore lá ao fundo da fotografia, as pessoas sentadas no chão. Então, percebemos que não é dentro de um espaço aí, num edifício. Ela é feita ao ar livre. Pode ser que seja essa primeira aí, dispensar o edifício teatral para sua realização, já que ele está perguntando, está levantando a questão aí que é uma manifestação do teatro de rua e está sendo feito na rua. Letra B. Utilizar figurinos com adereços cômicos. Não tá, a questão do teatro de rua pode ser cômico ou não. Teatro de rua é livre, isso não quer dizer que ele tenha que ser cômico. E isso, o que caracteriza o teatro de rua não é essa questão. Letra C. Empregar elementos circenses na atuação. A mesma coisa. Isso não designa, os elementos circenses não designa que é um teatro de rua. Os elementos circenses podem estar sendo usados dentro de um espetáculo acontecido dentro de um teatro ou outro espaço também. Então, não é essa a alternativa. Letra D. Excluir o uso de cenário da ambientação. Não, tem cenário. Eles não excluíram o cenário. Tem cenário, tem vários objetos, tem um banco ali, tem outras coisas dispostas no chão, fazendo a ambientação. Então, não é essa também a alternativa. E a letra E, negar o uso de iluminação artificial. Eles estão ao ar livre, então é a luz natural que eles estão utilizando. Mas isso não caracteriza o teatro de rua. O que realmente caracteriza um teatro de rua é dispensar o edifício teatral para sua realização. Ele não é feito dentro de um teatro, ele é feito na rua mesmo. Então, a letra A é a correta. Enem 2013. Essa é uma questão que traz uma ilustração onde observamos dois meninos. Um está arrumado, usando camiseta, calça, tênis e boné, segurando na mão um trenzinho de brinquedo. E ao lado dele tem outro menino que está de pés descalços, com as calças dobradas até os joelhos e está fazendo força com uma corda puxando um vagão de trem de verdade. Depois temos o texto. O artista gráfico polonês Paula Kuzinskiego nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kuzinskiego usa sua arte para letra A. Difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Não, ele não tá. A imagem não mostra origem de nada aí, e muito menos de diferenças sociais. Essa letra A, alternativa, está incorreta. Letra B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade. Também está errado, porque ser proativo é agir por antecipação. E a imagem não mostra proatividade da sociedade. Pelo contrário, ela faz uma crítica. Então, a letra B está incorreta. Letra C. Provocar a reflexão sobre essa realidade. Sim, ela faz uma crítica. E essa é uma das funções da arte, né? Fazer as pessoas pararem para pensar. Muitas vezes, a arte ela serve para que a gente reflita a respeito de uma realidade. Nessa ilustração apresentada, o artista apresenta uma situação de duas crianças que possuem uma relação com o objeto trem, enquanto uma é obrigada a puxar esse trem em tamanho real, retratando aí o trabalho infantil, a outra somente brinca com seu trem de mentirinha.
Essa ilustração, então, revela as contradições da sociedade. Enquanto as crianças de uma classe social são obrigadas a trabalhar, as outras podem brincar. Então, a necessidade aí, a pobreza, as diferenças sociais estão sendo retratadas, nessa ilustração. Então, essa letra C está correta, porque provoca a reflexão sobre uma realidade, e a realidade aí é o trabalho infantil. Letra D, propor alternativas para solucionar esse problema? Não, ele não traz nenhuma alternativa, não tenta solucionar o problema, ele está fazendo a crítica. Letra E, retratar como a questão é enfrentada por vários países do mundo. Não dá para saber aí se um é de um país e se o outro é de outro país. Não tem essa ideia de mostrar diferença de países. Então, a questão E também está incorreta. E a questão C é a correta. E com essa questão a gente encerra o nosso aulão de hoje. Espero que tenham aproveitado e se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente vai resolver aí as perguntas de vocês. Até mais!